Bom, então, boa tarde, bom dia, boa noite, quem estiver assistindo o vídeo, para o pessoal que está online aqui ao vivo. Hoje a gente vai começar falando de física em mecânica. Qualquer coisa, se vocês... Ah, não compartilhei a imagem para vocês, só um minuto. E vocês... Ah, agora vocês estão vendo. Ok. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de física, mais especificamente de mecânica. E em mecânica de cinemática. Vamos lá. Vamos falar sobre mecânica. Como eu disse, qualquer coisa vocês podem me interromper aí que eu volto no chat. O que é a mecânica? A mecânica é uma grande área da física que concentra o estudo de movimento e repouso, ou seja, as leis de Newton. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, fazer uns exercícios. O que cada uma delas fala. Então, mecânica basicamente é o estudo de movimento e repouso, ou seja, força aplicada ou não, movimento e repouso. A mecânica se divide em cinemática, dinâmica e estática. A gente vai ver cinemática, que entra em algumas coisas de estática, que a gente vai ver força de atrito, mas a gente vai ver mais especificamente a cinemática. O objeto de estudo da mecânica é o movimento, como eu falei. A área é bem específica nisso. Então, cinemática é a área da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem levar em conta as causas desse movimento. É importante porque se você for levar em conta, já entra na questão das as outras coisas que influenciam, e não é o caso da cinemática, é uma coisa mais simples, que depois vai ser mais aprofundado, vocês vão entender melhor o porquê que a cinemática não leva em conta as causas desses movimentos. É visto como movimentos. Bom, dentro da cinemática, como eu falei, mecânica estuda os movimentos. A cinemática estuda os movimentos sem levar em conta as causas desses movimentos. Dentro da cinemática, a gente vai ver várias contas que entram nessa disciplina, nessa matéria. Iniciando pela velocidade média. O que é a velocidade? Ela é uma grandeza vetorial. Ah, meu Deus, o que é isso? Trata-se da razão entre o deslocamento do corpo em intervalo de tempo. Quando a gente fala do carro, né, de um veículo, ele está em aceleração, ele acelerou 120 km por hora. O que é isso? O que é essa velocidade? Né? A aceleração também entra depois, tem velocidade e aceleração. A velocidade é o quanto rápido ou devagar, falando a grosso modo, esse veículo está andando. Então, normalmente a unidade é metro por segundo ou quilômetro por hora. E aí, é importante vocês anotarem isso daqui, que eu falei, é sempre bom ir anotando os tópicos, tópico a tópico, porque depois, quando você for fazer algum exercício, você vai revendo aqueles pontinhos específicos e vai entendendo melhor o exercício. Como que você faz para converter? Entra a conversão aqui. Por exemplo, às vezes você está fazendo uma questão, está fazendo alguma questão. Aí ela te dá a resposta em metro por segundo, mas você calculou em quilômetro por hora. Aí como que eu faço essa conversão? Quando você está de metro para segundo, para você converter para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Tem toda uma conta que envolve essa conversão, mas bem simples, direto, grave isso aqui, porque é basicamente isso daqui. E se fosse o contrário? De quilômetro por hora para metro por segundo. Divide por 3,6. Anota isso daqui, se vocês puderem, ou depois quando puderem. Porque isso aqui vai ser importante, porque normalmente acontece muito isso. Você acha um resultado, você calcula, eles te dão dados de quilômetro por hora, e você a resposta tem metro por segundo. Então, você não sabe o que fazer, precisa converter. Então, é importante saber isso. Como que calcula a velocidade média que a gente está falando? O que é a velocidade média? É a relação, a razão entre a variação do deslocamento sobre a variação do tempo. Esse triângulo aqui, vocês devem ter visto em matemática, é o delta. O delta representa variação. O que é variação? É uma diferença. Então, a variação do deslocamento significa, vai ver aqui mais para frente, ó. Variação do deslocamento é o deslocamento final menos o deslocamento inicial.
Normalmente, a unidade medida usada é metros. Então, assim, vai ter um exercício mais pra frente, vocês vão entender melhor. E sobre o que? A variação, certinha, do tempo, que é o quê? O tempo final menos o tempo inicial. Vocês vão entender melhor quando eu der um exemplo prático. Então, velocidade média é a variação do deslocamento, S é deslocamento na física, dividido pela variação do tempo. Beleza. Aceleração média, que aí entra a relação da velocidade. A velocidade é, como eu falei, a grosso modo, quanto você está correndo ou não. A aceleração é o quanto que você está correndo no tempo. Então, a aceleração é a grandeza vetorial que mede a variação da velocidade de um corpo em um determinado intervalo de tempo. O quanto você está andando, quanto rápido ou devagar você está andando naquele tempo. Quando um corpo aumenta de velocidade, sua aceleração é positiva e seu movimento é acelerado. Quando você aumenta a velocidade, você aumenta a aceleração. Quando a velocidade do corpo diminui, dizemos que seu movimento é retardado, ou seja, ao contrário. Perdão. Quando você diminui quando você diminui a velocidade, você diminui a aceleração. A unidade mais comum é metro por segundo ao quadrado. Vocês vão entender isso melhor no exemplo que eu vou dar. Quando a aceleração a qual o corpo é submetido é constante, dizemos que o corpo encontra-se em movimento retilíneo, uniforme e variável. A gente vai entrar nisso agora. A fórmula usada para calcular a aceleração média é variação da velocidade sobre a variação do tempo. Como eu expliquei mais acima, variação da velocidade é igual à velocidade final menos a velocidade inicial. Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa aqui comigo. Não, foi na WhatsApp. Então, como eu havia falado, né, variação de velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. Mesma coisa com o tempo. Então, tempo final menos tempo inicial. É importante que vocês anotem essa ordem. É sempre o final menos o inicial, porque se fizer ao contrário pode dar diferença. Com um valor negativo, que normalmente não acontece. Mas se acontecer, isso aqui não é um zero, tá? Isso aqui deveria ser uma bolinha pequenininha aqui. Deixa eu ver se no outro parece. Assim, ó. Esse zerinho representa inicial, quer dizer que é no momento zero. E Fzinho de final. Então, a aceleração média, a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Ai, meu Deus, a fórmula é gigante. Vocês vão ver que não é esse bicho de 7 cabeças. Por isso que eu falei que é importante ir anotando, porque conforme você vai entendendo cada coisinha, vai aos poucos acumulando ali o entendimento, vocês conseguem entender as fórmulas maiores. O que é um movimento uniforme? É aquele movimento em que um corpo é constante, deslocando-se apenas em linha reta, ou seja, quando ele mantém aquela velocidade constante, a mesma velocidade sempre. Então, qual que é a fórmula para calcular esse movimento uniforme? Normalmente, a fórmula ela é assim: o deslocamento final é igual ao deslocamento inicial mais velocidade vezes o tempo, ou velocidade é igual a variação do deslocamento sobre a variação do tempo. É muito importante que vocês entendam a fórmula, entendam o que tem em cada fórmula, não é só simplesmente decorar. Por quê? Às vezes você tem essa fórmula aqui, lá no Enem normalmente eles dão formulário. Então você tem a fórmula aqui. Aí chega lá, você tem o deslocamento final e precisa saber o inicial, por exemplo. Você não faz ideia do que fazer. Se você entende a fórmula, o que você faz? Se você pega os conceitos matemáticos, eu tenho isso aqui, não tenho isso daqui. Então, como é que eu faço? Aí é só você encaixar e jogar. Por exemplo, se eu tivesse isso aqui, a velocidade, por exemplo, eu quero saber a velocidade. E aí eu tenho o deslocamento inicial, o deslocamento final e o tempo. Então, eu vou pegar, vou jogar isso aqui para lá, que vai virar a variação do deslocamento. Por quê? Qual que é a variação do deslocamento? É o deslocamento final menos o deslocamento inicial. Então, quando eu jogo isso aqui para o outro lado da igualdade, ele passa para lá diminuindo. Positivo passa para lá negativo. Então, o S final menos o S inicial é o quê? A variação do deslocamento. E aí vai ficaria VT é igual variação do deslocamento. Como eu quero saber o V, vamos dizer que eu tivesse o tempo, T, então eu vou passar para lá dividindo. Quando eu passo para lá dividindo, a fórmula fica desse jeito, que normalmente é uma variação de tempo. Então eu botei a legendazinha aqui embaixo.
o deslocamento inicial é velocidade e tempo. Variação do deslocamento, variação do tempo. Então, basicamente, a fórmula é essa. Só que se você conseguir entender a fórmula, você consegue resolver outras questões que foi como eu falei. Às vezes você tem um outro dado, não necessariamente o exercício quer isso aqui, ele quer isso daqui. Não, ele quer o tempo. Então você tem a fórmula e você tem as outras incógnitas, você só quer saber a outra. Você consegue resolver se você conseguir entender bem a fórmula. E aí eu trouxe um exemplo. O que é o movimento uniforme? O carrinho se mantém, conforme vai passando o tempo, na mesma velocidade, 20 metros por segundo, 20 metros por segundo, 20 metros por segundo. E isso que o movimento uniforme traz. Isso aqui eu trouxe porque pode ser que caia assim também, em gráfico. Como você interpreta isso num gráfico? O que significa o movimento uniforme, como eu falei? Velocidade constante. Então, ele está, o tempo vai passando e ele continua sempre na mesma velocidade. Então, quando você vai olhar isso aqui, ó, um gráfico de S, o que é S? Posição, deslocamento, e o T, tempo. Quando você coloca essas duas incógnitas, normalmente vem um zero aqui e vai aumentando no sentido da setinha. E aqui também é a mesma coisa. Então, vai aumentando. Quando você olha para esse gráfico, o movimento uniforme, o que isso aqui está representando? Quando você olha isso aqui, você está vendo que se ele está vindo para cá, quer dizer que está aumentando o tempo. Se ele está vindo para cima, quer dizer que está aumentando o deslocamento. Então, o que você interpreta disso daqui? E no movimento uniforme, quanto mais aumenta o tempo, proporcionalmente aumenta o deslocamento. E se você fosse olhar tempo e velocidade? O vizinho velocidade e o tempo, mesma coisa. A setinha vai aumentando, vai aumentando. Se aqui, olha só, a velocidade é constante, porque você está olhando de baixo para cima. Aqui é zero. Se ela se mantém aqui, ó, o tempo todo, ela não varia. Mas o tempo, daqui é zero para cá, aumenta, o tempo aumenta. Então, o que interpreta isso daqui? Que velocidade se mantém, mas o tempo está aumentando. Pode ser que caia alguma coisa de um gráfico assim. Então, coisa de interpretar. É só você conseguir entender o que é o sentido do que ele está falando no enunciado. Movimento uniforme. Qual desses gráficos representa o movimento uniforme? Por exemplo, se fosse isso. Aí você vai ver lá, o que é S? É deslocamento, é oposição. O que é T? É o tempo. O movimento uniforme não é quando a velocidade é constante. E quando a velocidade é constante, mais as outras coisas aumentam. Então, eu estou sempre a 20 metros por segundo, mas aí o tempo está passando e eu estou me movimentando de um lugar para o outro. Então, velocidade constante, mas aumenta o tempo e a posição proporcionalmente. Movimento uniforme variado. Aí é a mesma coisa do que eu falei lá em cima, só que entra a questão da aceleração. Para calcular a posição final inicial ou a distância percorrida pelo MUV, movimento uniforme variável, podemos usar o gráfico, que é esse gráficozinho que eu mostrei para vocês anteriormente. Mas eu acho que eu não coloquei um exemplo desse aqui, não. Uma vez que a distância percorrida, variação do deslocamento, sempre corresponde à área desse gráfico. Podemos usar também função, que é mais fácil, usar a função. É a mesma coisa da função que eu mostrei antes para vocês, só que entra a questão da aceleração. Interpretando isso aqui, deslocamento final é igual deslocamento inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado dividido por 2. É uma fórmula. Meu Deus, quanta coisa. Vamos entender isso aqui. Lembra que eu falei com vocês que quando vocês conseguem entender a fórmula, vocês conseguem resolver qualquer coisa, que ele vai te dar uma outra coisa e você não sabe a outra. É só jogar na fórmula e resolver. Ó, essa é a fórmula original que eu mostrei anteriormente, fazendo aquele esqueminha que eu mostrei para vocês. Não, eu quero saber, deixa eu ver como que ele chega, velocidade, pelo movimento uniforme variado. Essa é a fórmula original. Pode ser que no formulário ela esteja assim. Como é que eu faço agora para encontrar? Ou vocês jogam direto o valor, se vocês conseguirem fazer as manipulações matemáticas, tranquilo. Ou então você entende que essa é a fórmula original, que provavelmente vai estar no formulário. Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que isolar a incógnita que eu quero achar, que é a velocidade, por exemplo. Vamos dizer que é o exemplo que está aqui.
Então, eu jogo, aqui tem o deslocamento final. Eu jogo o deslocamento inicial para fora, fica a variação do deslocamento. Igual, velocidade inicial ela mantém. Com, que é porque aí jogou para lá, foi como eu falei, virou de variação do deslocamento, que é o deslocamento final menos inicial. Velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, ou a aceleração da velocidade final às variações, variação da velocidade sobre a variação do tempo. Velocidade final menos inicial. Vocês vão entender melhor isso quando eu chegar no exemplo prático. Então, fica a fórmula. Vocês podem até gravar a fórmula, mas é importante que vocês entendam que pode ser que peça outra coisa. Então, se vocês conseguirem fazer essas manipulações, vocês conseguem resolver qualquer coisa. Então, como que fica? Velocidade ao quadrado é igual. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A. Isso aqui foram várias manipulações que ele foi fazendo até chegar. Não, eu quero saber a velocidade final. Não, eu quero saber a variação do deslocamento. Você vai manipulando a fórmula até chegar no que você quer. Mas a fórmula original é essa daqui, que provavelmente vai estar no formulário. Um exemplo prático disso. Movimento uniformemente variado. Que é isso que a gente, essa fórmula que a gente calculou aqui. No tempo zero, a velocidade era 30 km. No tempo 2 segundos, a velocidade é 20. No tempo 4 é 10. No tempo 6 é 0. Ou seja, a velocidade ela foi variando, ela foi diminuindo conforme foi passando o tempo. E é isso que o movimento uniforme variável procura calcular. Um movimento circular. Essa matéria a gente vai entrar mais profundamente, porque ela é um pouquinho mais complexa. Mas já vou iniciá-la com vocês para vocês já irem entendendo, né? Mais ou menos como é que é. Daí eu devo entrar nela na semana que vem ou na outra semana. O movimento circular é aquela em que a direção da velocidade de um móvel muda constantemente, de modo que sua distância a um ponto do espaço permaneça constante. O que significa isso? Significa que ele vai mudar a velocidade e a distância delas o tempo todo. Perdão, ele vai mudar a velocidade o tempo todo, muda constantemente, mas a distância permanece constante. Como vocês vão entender melhor isso aqui? O exemplo que eu trouxe, o globo da morte. Isso é um exemplo perfeito de equação do movimento circular, que é esse dessa disciplina que eu estou falando com vocês. Porque o que acontece no movimento circular? Ó, equação que calcula o deslocamento e velocidade escalar. Equações que calculam grandezas angulares. O que é uma grandeza angular? A gente vai entrar nisso depois. É esse movimento no mesmo lugar repetidamente. O que acontece no globo da morte? A velocidade dele ele varia o tempo todo. Mas ele está sempre no mesmo lugar, certo? Assim, ele fica rodando ali naquela circunferência, mas ele não está fazendo um deslocamento em linha reta. Ele está fazendo um deslocamento sempre ali dentro daquele mesmo ciclo. Então, é justamente isso que a equação de movimento circular vem explicar. Isso aqui, como eu falei, a gente vai aprofundar mais no outro dia. Mas, já introduzindo aqui, velocidade angular é a variação do ângulo. O que é a variação do ângulo? É o quanto esse piloto, por exemplo, ele veio daqui até aqui. Então, se você fosse traçar uma reta assim aqui, opa, isso tem um ângulo. O ângulo daqui até aqui, normalmente o exercício te dá para você jogar na fórmula sobre a variação do tempo. Essa é a equação do movimento circular. A gente vai entrar nisso mais para frente. E aí, normalmente, tem um raio, que é o quê? O diâmetro é um espaço de um ponto até o ponto oposto, todo um diâmetro. A metade do diâmetro é o raio. Então, é do centro daquela circunferência até a ponta é um raio, que é o que vai entrar na fórmula aqui, ó. Vai certinho. Movimento circular uniforme é igual variação do ângulo. Parece complexo, mas quando a gente for entrar nisso, vocês vão entender melhor. Basicamente, é só você entender a questão do ângulo, a variação do ângulo, e aí a gente vai entrar na matéria que vai falar sobre frequência. Quando vocês entenderem melhor a frequência, vai ser mais fácil de encaixar nisso aqui. Não é o caso de hoje.
E aí, a gente entra em dinâmica, a gente sai de cinemática, que foi toda aquela questão dos movimentos, de movimento uniforme variado, e que estuda a questão do deslocamento. E o circular, que a gente vai entrar mais em outra matéria. A dinâmica são as 3 leis de Newton. Quais são as leis de Newton? Não sei se vocês se recordam. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. O que é isso? Basicamente, quando você está com preguiça em casa, você tende a ficar com preguiça. Basicamente é isso. Quando um corpo está em repouso, ele tende a continuar em repouso. Lendo teoricamente, se a força resultante sobre um corpo for igual a zero, ela pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, que também é o caso. Pode acontecer de um corpo estar parado. Se um corpo está parado, não tem nenhuma força sendo aplicada sobre ele, enquanto nenhuma força for aplicada, ninguém deu um empurrão ou o vento passar, enquanto nenhuma força for aplicada, ele tende a ficar parado. Nada vai mexer ele, a não ser que alguma força seja aplicada nele. Basicamente é isso. Ou o movimento retilíneo uniforme é quando a velocidade é constante. Aquilo se mantém constante ali pelo próprio corpo, e então tem uma força a mais sendo aplicada. Vou mostrar mais para frente. Então, velocidade constante ou quando está em repouso. Força igual a zero. A primeira lei de Newton é mais teoria, né? Porque basicamente é isso. Quando a força resultante, nenhuma força está sendo aplicada, força igual a zero. Aqui um exemplozinho que a gente consegue visualizar na prática. Na ausência de forças, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. E um corpo em movimento tende a continuar em movimento em linha reta. Como que te entende isso aqui? Quando você está dentro do ônibus, vocês já devem ter visto isso no colégio. Quando a gente está dentro do ônibus, a gente está ali em pezinho, bonitinho, né? O que está andando? O ônibus, certo? O ônibus está com uma velocidade, o motor está impulsionando uma força para que o ônibus ande e cause uma aceleração e esteja em movimento. Beleza, você está ali dentro, paradão lá dentro, em repouso. O seu corpo está em repouso, o que está andando é o ônibus. Quando o ônibus freia, ele causa uma força contrária, certo? Ele vai parar, ele está fazendo o movimento para parar. Mas você que está dentro do ônibus, você estava em repouso, mas você estava sendo levado pelo ônibus. Quando o ônibus freia, o seu corpo tende a continuar indo na velocidade que o ônibus estava te levando. Por isso que quando o ônibus freia bruscamente, o nosso corpo vai para frente. Por quê? O ônibus estava em velocidade para frente. Você estava em repouso dentro do ônibus. Você está ali naquela aceleração junto com o ônibus que está te carregando. Se o ônibus ele de repente muda, a força vem para o lado contrário, o seu corpo, que não tem roda, não tem motor, você estava dentro do ônibus, ele como se ele fosse continuar andando, sabe? O seu corpo continuaria andando dentro do ônibus, só que aí freou, o seu corpo faz dar aquela, onde muita gente cai nos ônibus da vida. Basicamente é por causa disso, por causa da lei de inércia. Um corpo que está em repouso ou em movimento retilíneo, uniforme, velocidade constante, tende a permanecer em repouso. Então, quando há uma força contrária, o corpo sacode, digamos assim. Isso é um exemplo mais prático. A segunda lei de Newton. Basicamente é quando uma força é aplicada, princípio fundamental da dinâmica. A força resultante sobre um corpo é igual ao produto de sua massa por sua aceleração, que é a fórmula. Força resultante é o quê? O quanto de força está sendo aplicada num corpo, num objeto, numa pessoa. É a massa vezes a aceleração. E aí, como que eu sei a aceleração? Por exemplo, eu lembro que eu falei, quando vocês entendem a fórmula, vocês conseguem resolver qualquer coisa. Vamos dizer que ela, tipo, o exercício te falasse que, pela segunda lei de Newton, o que é a segunda lei de Newton? Força, movimento. Se a primeira é quando que o corpo tende a estar em repouso, a segunda é quando tem movimento. Então, você já sabe que é força resultante igual a massa vezes aceleração. Por quê? Porque é aquela massa que vai variar de objeto, pessoa, de corpo para corpo, e a aceleração. Então, a força basicamente é o quanto você está acelerando sobre aquela massa. Acho que assim fica melhor de entender. Aí vamos dizer que o exercício te fale. Pela segunda lei de Newton, há uma força tão aplicada com tantos quilos, o objeto tem tantos quilos. Qual que é a aceleração? Então, vocês têm essa fórmula aqui.
joga o m para lá, está multiplicando, passa para lá dividindo, você tem a aceleração é igual a força sobre a massa. Então, quando você joga os resultados aqui, os valores, você acha a aceleração. Ou qual que é a força resultante? Num corpo de tantos quilos que está sofrendo uma aceleração X, joga na fórmula e acha. Ou às vezes você não tem a força certa, a força exata, ele não te deu a força é tantos newtons, às vezes não dá direto assim. Então, o que é a aceleração que a gente viu lá atrás? Nem a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Então, se o exercício não te deu tão na cara os resultados, mas você tem uma variação de uma velocidade de um tempo, você acha aceleração. Está até aqui na legenda, ó. Força é força resultante, é o somatório de forças aplicadas naquele corpo. Sempre em Newton. Pode acontecer de estar em quilonewton, mas normalmente a gente converte. É como se fosse de grama para quilo. Newton para quilonewton. Massa em quilogramas. Normalmente essas são as unidades padrões usadas. E a aceleração, metro por segundo ao quadrado. Então, Newton, quilo, metro por segundo ao quadrado. Essa é a segunda lei de Newton. Como entendê-la na prática? O corpo está aqui. Aqui é a primeira lei de Newton aqui. O corpo está em repouso. Ele está em inércia. Aceleração zero. Força nenhuma. O corpo está parado ali. Alguma coisa, uma massa ali que alguém deixou por ali um estoque, alguma coisa assim. Vem uma pessoa e ela aplica uma força. E, consequentemente, ela aplica uma aceleração. Tá vendo? Aceleração maior, isso aqui, a boquinha aberta lá de matemática, maior que zero, ou seja, ela aumentou. Se ela era zero, está maior que zero, aumentou. Então, o que é essa segunda lei de Newton? A pessoa foi lá, aplicou uma força, aplicou uma aceleração, o corpo começou a ter movimento. E isso aqui entra a questão do coeficiente de atrito que a gente vai ver mais para frente. Mas basicamente é isso. E a terceira lei de Newton, lei de ação e reação. Então, se a primeira lei de Newton era o corpo em repouso, a segunda lei de Newton é o corpo se movimentando. A terceira é a lei de ação e reação. Sabe quando você dá um tapa na cara de alguém, a pessoa te dá um tapa na cara de volta? Tipo isso. Só que com a natureza, né? Feito isso naturalmente por todos os corpos. Quando a gente aplica uma força em algum corpo, recebemos desse corpo a mesma força na mesma direção com sentido oposto. Vamos entender isso aqui. Ó, a mesma força, quando aplicamos uma força em um corpo, ou seja, foi lá, aplicou, eu apliquei uma força de 10 newtons. Então, eu recebo desse corpo a mesma força. Então, esse corpo me devolve 10 newtons de força, na mesma direção. Ou seja, em sentidos opostos. Ou seja, está no mesmo caminho aqui, a mesma direção. O martelo aplicou uma força de 10 newtons, por exemplo, no prego. O prego devolve essa força para ele de 10 newtons. Na mesma direção, quer dizer que está na mesma linha de ação aqui. Não é como se ele aplicasse aqui e ele devolvesse para cá. Entende? Então, direção é isso. Então, a mesma força, 10 newtons, 10 newtons, na mesma direção, em sentidos opostos. Ou seja, se o martelo aplicou para baixo essa força para o prego entrar, o prego devolve essa força para o martelo na mesma direção, na mesma linha de ação, só que para cima, ou seja, contra ele. Isso normalmente não é muito visto, mas assim, mais em objetos que têm elasticidade, isso é visto mais fácil, que entra o módulo de elasticidade também, mas basicamente é isso. Mas todo o corpo, gente, quando vocês dão um soco na parede, não sei se não façam isso, mas normalmente a gente sente dói. Por quê? Porque se fosse assim, se você socasse a parede e só a sua força fosse, não tivesse uma reação, provavelmente sua mão não iria doer. Por que dói? Quando você soca a parede, você jogou, sei lá, 15 newtons naquela parede. Aquela parede te devolve 15 newtons. Aí vai saber se para a parede 15 newtons doeu, na sua mão doeu. Então, basicamente, essa é a lei de ação e reação. Um exemplo também. Porque é pesado colocar o carrinho, empurrar um carrinho, porque você está aplicando uma força nele e está te devolvendo uma força contrária. Todo objeto faz isso. O corpo, o que for. Então, basicamente, a terceira lei de Newton é uma força de um corpo é igual à força do corpo negativo. Por quê? Está contrário, ele está te devolvendo.
uma reação. Você está fazendo uma ação, você está desenvolvendo uma reação. E aí, quando a gente entra nisso, entra a questão da força de atrito. Por quê? Considere um corpo apoiado sobre uma superfície horizontal. Se o corpo recebe uma ação, uma força, como a gente está falando, devido à rugosidade, surge uma força de atrito. Por exemplo, você tem um objeto no chão leve. E aí você empurra ele no chão mesmo. Ele vai usar facilmente. Mas se é um chão, sei lá, no concreto, ele tem irregularidades ali. Conforme você vai empurrando, ela vai demorar, ela vai ficar mais pesada, a sensação de estar mais pesada. Por quê? Porque entra a força de atrito. Você está empurrando ela aqui e é como se o chão estivesse te travando. Vocês vão entender melhor também, porque tem um exercício sobre isso aqui. As forças de atrito são contrárias ao movimento. Então, você está empurrando esse corpo, o atrito no chão está te devolvendo ao contrário, ou seja, como se você estivesse empurrando e estivesse empurrando ao contrário. Mas dependendo do objeto, isso vai variar. Esse coeficiente vai variar com o que é o chão, a superfície, com o que é o objeto. Então, varia com o material, com o tamanho, o peso, com a força, mas ela funciona dessa forma. Quando existe força atuando em um corpo, mas ele não se move, o atrito denominado estático. Já vê o estático e o cinético. O atrito estático e cinético. Atrito estático. Vamos considerar o corpo representado na figura. Se o corpo é puxado, porém não consegue escorregar na superfície, ou seja, está numa superfície ruim, não é uma superfície lisinha, significa que ele recebeu a ação de uma força de atrito que impede seu movimento. Essa força é denominada de atrito estático. Se o chão é muito ruim sei lá, um concreto, pedras, e o objeto é muito pesado, um objeto que você não consegue deslizar aquilo no chão, aquilo te impede. Então, ele tem um atrito estático. Aquela superfície ela te impede de empurrar, lógico, dependendo da força que você aplicar, aquele objeto. E essa força é força de atrito estático, que é força igual a força de atrito estático. Qual que é a fórmula para isso? A força de atrito estático tem um limite máximo, denominado, repetir aqui, depois eu arrumo, denominado de força de atrito estático máximo. O que é a força de atrito estático máximo? É a força, esse N que é a força normal, força-peso. O nosso corpo, ele aplica uma força sobre o chão, por causa da gravidade. Por quê? A gente está em pé aqui parado, a gente está aplicando a força no chão. Por quê? Você tem uma massa e a gravidade que te puxa para baixo. Isso é uma força-peso, que é o que a gente vê na balança, né? A gente olha lá, 120 quilos, né? Aquilo ali é uma força-peso, que é a sua massa vezes a gravidade que está te puxando para baixo o tempo todo. Então, uma força-peso daquele objeto, corpo, o que for, vezes esse coeficiente estático, que é essa pequena variaçãozinha ali, não é como se fosse tão simples assim. Tem isso aqui a mais te impedindo. Normalmente, o exercício te dá esse coeficiente. Então, força de atrito estático máximo é esse coeficiente vezes a força. N é a força normal que o corpo troca com a superfície de apoio. E esse aqui, esse mizinho aqui, que se chama essa letra grega, é o coeficiente de atrito estático. Então, a fórmula basicamente é essa. Força de atrito cinética. Eu falei quando o atrito da superfície, do chão, de onde estiver apoiado, te impede de empurrar, de aquele objeto se movimentar. No atrito cinético, ó, se o corpo está escorregando da superfície de apoio, significa que a força de atrito que age nele é cinética, ou seja, ele atrapalha, mas não impede que aquele objeto se mova. E aí o que muda? O coeficiente. Força de atrito cinético é igual ao coeficiente cinético vezes a força que eu expliquei anteriormente. Força e o coeficiente. Também, normalmente, é dado na questão. Qual é a diferença entre eles? Normalmente, o atrito estático ela é maior ou igual ao atrito cinético. Por quê? O estático, quando o atrito é tanto que ele te impede de fazer aquele movimento. E o cinético, ele não te impede, mas ele te atrapalha. Então, o coeficiente estático é maior que o cinético. Agora vamos aos exercícios. Dormiram aí, estão acordados ainda? Eu espero que sim. Se possível, que tenham anotado algumas coisas, porque a gente vai precisar de umas fórmulas agora. Vamos lá.
Começando mais simples e complicando aos pouquinhos. Exemplo 1. Um automóvel parte do quilômetro 40 e segue até o quilômetro 120. Parte do quilômetro 40 e segue até o quilômetro 120. Depois de uma pausa, ele retorna para o quilômetro 50. Retorna para o quilômetro 50. Calcule a trajetória e o deslocamento percorrido. São coisas diferentes. A gente vai ver agora na resposta. A trajetória é todo o caminho que aquele automóvel percorreu. O deslocamento, não. O deslocamento é simplesmente onde você começou, onde você parou. Ó, como você calcula o deslocamento ou variação de espaço? Que ele pode pedir deslocamento ou variação de espaço. Variação de deslocamento é deslocamento final menos deslocamento inicial. Ué, mas ele foi até 120, é um deslocamento, é o final menos inicial. Olha só, ele falou que ele partiu do quilômetro 40. E ele foi até o 120, voltou e parou no 50. Não importa. Ele não partiu do 40 e parou no 50. É começou no 40. Foi ali, voltou, não importa. Ele não parou no 50 por último, é o último menos o que começou. Então, a variação do final, o deslocamento final menos o deslocamento inicial. Então, ele parou no 50, mas começou no 40. 50 menos 40. Então, qual foi a variação do deslocamento ou variação do espaço? 10 quilômetros. Aí, agora é que entra a questão toda que o exercício falou. Qual foi a trajetória ou a distância percorrida? Aí sim é que entra tudo. Ele falou inicialmente que começou no quilômetro 40. Começou no quilômetro 40, beleza. Foi até o 120. Oh, muito mais. Foi do 40 até o 120. Logo, ele andou 80 quilômetros. 40 menos 120, 80. Então, você vê que ele foi do 40 até o 120. Então, entre o 40 e o 120, ele andou 80 quilômetros, certo? Beleza, essa foi a primeira parte. Mas ele não parou aí. Na segunda parte, ele foi do 120 até o 50. Do 120 até o 50, ele andou 70 quilômetros. Acho que deu para entender até aí, gente? Qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem no chat aí que eu volto aí para tirar dúvida. Senão eu vou seguindo, vou falando. Vou deixar, eu vou falando, não paro não. Então, a trajetória é todo o caminho. Então, olhando isso, o que você teve? Foi do 40 até 120, andou 80. Andou, a trajetória é o quanto ele percorreu. Então, se ele foi de 40 até o 120, ele andou 80. E depois, ele não parou. Na segunda parte, ele se movimentou do 120 até o 50. Então, ele andou 70. Então, qual foi o percurso, o quanto ele andou no percurso inteiro? 80 quilômetros na primeira parte, ele não parou, na volta 70. Então, 80 mais 70, 150 quilômetros. Essa foi a trajetória ou distância percorrida pelo automóvel. Deu para entender a diferença do deslocamento para a trajetória? Foi tranquilo até aí? Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa. Falar nada, eu acho que vocês estão entendendo, ou que vocês estão dormindo. Peraí. Oxe, que horas isso, gente? Perdão, não ouvi não. Pede para ele tentar entrar de novo aí, por favor, Rafaela, que eu tô sem o WhatsApp aqui perto. Não tocou aqui para mim, não. Tá bom? Pede para ele aí tentar entrar de novo, que eu volto aqui e aceito ele. Obrigadinho. Mas vocês entenderam até aí, até onde eu falei desse exercício? Foi tranquilo até aí? É importante a gente ir anotando, porque não dá para gravar, que é muita coisa. É muita questão da interpretação. E de, assim, você entender o que aquilo ali está falando. O que é a terceira lei de Newton? Gravar aquilo ali. Não, é importante que vocês entendam, sabe? Por que aquilo funciona daquele jeito? Para que serve? O que aquilo está calculando? Bom, eu vou continuar aqui. Se ele tentar entrar de novo, qualquer coisa, vocês ativam o áudio aí. Bom, então, gente, então esse foi o primeiro exercício. Vamos para o próximo. A cinemática, que foi o que a gente viu inicialmente,
é a área da mecânica que estuda o movimento dos corpos, sem levar em consideração suas causas. Calcule a velocidade média do corpo em metro por segundo. Tá vendo como é que é importante saber conversão? Que ocorre em uma avenida de 18 quilômetros, durante um intervalo de tempo de 6 minutos. Então, a gente vai pegar aquela fórmula que a gente viu lá no começo, de velocidade média, e é importante lembrar a conversão. Ele te dá em quilômetro por minuto, e ele quer em metro por segundo. Então, primeiro a gente faz a conta, a gente calcula a velocidade média. Variação do deslocamento sobre a variação do tempo. Essa é a fórmula que a gente pegou lá de trás da velocidade média. Então, para a gente resolver, o que a gente fez? Primeiro, ele não falou aqui para você que ele andava 18 quilômetros e que o tempo era 6 minutos, mas ele não te pediu em metro por segundo? Ele te deu em quilômetro por minuto, mas ele pediu em metro por segundo. Então, você converte 1 quilômetro é quantos metros? 1.000 metros. Então, você transforma de quilômetro para metro. 18 quilômetros, 18.000 metros. Quilômetro para metro é tranquilo, que é 1 quilômetro, 1.000 metros. Então, se fazer regra de 3, que a gente viu ontem em matemática. E 6 minutos, 360 segundos. 1 minuto, 60 segundos. 6 minutos, 360 segundos. Ou vocês podiam calcular direto com o valor de quilômetro para minuto e depois fazer aquela conversão que a gente viu anteriormente lá, no comecinho. Multiplicar por 3,6 ou dividir, dependendo do que você quer. Mas nesse caso você pode fazer assim também. Já chegar, converter no comecinho. Então, converteu 118.000 metros sobre 360 segundos. Beleza. Aqui está 180. Espera aí. Variação do tempo. 6 minutos. Errou aqui. Só anotei errado aqui. Deixa eu ver se o Luiz já está vendo. Pedi para entrar não. Problema não, qualquer coisa também ele pode assistir depois e me perguntar também. Mas aqui, basicamente, era isso. Eu não sei se eu anotei o valor do minuto errado. Que a variação... Ah, tá. É porque é a variação do tempo. Então, deixa eu pegar minha calculation aqui. 180 aqui está dividindo pela metade. De repente, eu esqueci de anotar alguma coisa. Mas, basicamente, é isso. Você vai pegar e te deu 1 minuto, você converte para segundo e metro, que é o que ele está te pedindo. Se ele não tivesse pedindo, você ia direto, quilômetro por a letra B, não é isso? Isso. Quilômetro por hora ou metro por segundo. Ah, tá. É porque aqui ele te deu 1 minuto. E entendi o que está aqui. Ó, é porque ele quer em metro por segundo. Normalmente é quilômetro por hora ou metro por segundo. Como ele te deu em quilômetro por minuto, você tem que transformar para metro e para segundo. Só que ele te deu em minuto, ele não te deu em hora. Então não dava para fazer essa conversão aqui que eu mostrei para vocês. Tá. Entrou-se? Não foi, não? Aceitei ele aqui. Fala para ele tentar de novo. Eu acho que ele entrou de outra conta agora. Não era Google, não. Tem que ser de uma conta Google. Fala para ele para mim, por favor. Mas basicamente era isso, gente. E aí você converte para o que ele está te pedindo. Se fosse, já tivesse os valores bonitinhos, você só fazia isso aqui. Tem alguém falando aí? Oi? Ah, entrou o Luiz Otávio. Luiz Otávio, eu não tinha escutado ainda aqui. Oi? Eu não tinha escutado você chamando aqui, mas depois você pode tá bom. assistir o que você perdeu. Ainda falta algumas coisas ainda. Então, vou continuar de onde eu estava. A gente falou sobre mecânica hoje, cinética, lei de Newton. Depois eu vou passar os slides direitinho também, você pode me perguntar qualquer coisa.
Vamos para o próximo exercício, então. Vamos lá, dinâmica. Um corpo de massa igual a 10 kg move-se pela ação de uma força resultante F com aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Essas são as informações que ele te deu. O módulo da força resultante sobre esse corpo deve ser igual a... O que ele deu? O que ele quer? Vamos entender, começar por aí. O módulo da força resultante. O que é força resultante? Lembra que eu falei que é o somatório de forças que você aplica sobre um corpo? O que é força aplicada num corpo? Segundo a lei de Newton. Primeira é quando não tem movimento nenhum. A grosso modo é isso. A segunda, quando tem algum movimento. E a terceira é de ação e reação. Então, o que é a força resultante sobre um corpo? Segundo a lei de Newton. O que é a segunda lei de Newton? É a fórmula de força. Ó, vamos passear, voltar lá. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Essa é a fórmula da segunda lei de Newton, que é o que gera o movimento. E o que ele te dá aqui? Sempre anota quais as informações que ele te deu. Ó. A massa é igual a 10 quilos. E ele se move pela ação de uma força F. Você não sabe que força é essa, a gente vai descobrir. Com uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Já está bonitinho nas unidades, então não precisa fazer conversão nenhuma. Então, metro por segundo ao quadrado, a unidade que pede, quilo, a unidade que pede. Então, você vai achar bonitinho aqui em Newton. Então, aplica na fórmula. Qual que é a massa? 10 quilos. Lembra que eu falei com vocês? Massa é a quantidade de quilo, é a quantidade de massa que tem no corpo. 10 quilos. Força-peso é que é a quantidade de massa vezes a aceleração. No caso, nesse caso, quando é força-peso comum, é a gravidade. Se você só quer calcular a força de um peso. Mas quando tem uma aceleração diferente aplicada, é essa força sobre essa aceleração. Alguém? Oi? Alguém falou alguma coisa? Manda mensagem no chat aí que eu não estou conseguindo entender. Já volto aí de vez. Então, você tem a massa, que é 10 quilos, e a aceleração, que é 2,5. Aplicou na fórmula, que é massa vezes aceleração, 10 vezes 2,5. Então, a força que ele quer saber, qual que é essa força que está aplicada nesse corpo? 25 newtons. Letra B. Agora vamos para uma mais complicadinha, que não é tão complicado assim. Vocês vão entender por quê. De qualquer coisa, manda mensagem aí, tá? Essa foi do Enem que eu fiz. O último Enem que eu fiz. Eu custei entender. É um textinho aqui. Eu custei entender, mas é uma coisa mais simples do que parece. Tem um monte de texto aqui para você fazer. Oi? Alguém falou alguma coisa? Manda pelo chat aí, Luiz Otávio. Não sei se você está tentando falar. Eu não estou conseguindo entender. Escreve aí pelo chat. Um textinho cansativo aí que eles colocam para você ficar bem perdido, para te confundir bastante. Você pega e sai circulando, grifando as informações que são relevantes. Ó, vamos lá. Invenção, antiguidade, nananã. Tem que ler tudo que pode ter uma informação. Mas diga assim, isso aqui não é nada relevante porque a gente quer. Um móvel, polífix, a figura exemplifica um arranjo possível, nananã, relatado por Arquimedes, não sei quantos homens de Cristo, né? Movendo sozinho sobre a areia, um navio e tal. Suponha, olha só, a informação que a gente precisa, que a massa do navio era de 3.000 quilos. Ele te deu a massa. Pegou, circulou lá, a informação que ele levou. E o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8. Oxi. Deu para ouvir? Oi. Tenta falar aí. Falou alguma coisa?
Tô te ouvindo, até pode falar. Vocês estão me ouvindo, gente? Então, tô falando desde o começo, eu nem perguntei, né? Tá dando pra ouvir direitinho? Bom, vou prosseguir aqui então. Qualquer coisa manda no chat. Deixa eu ver aqui. Ah, então tá bom. Aí tá, você pega e puxar aqui porque tá tampando. Vai circulando as informações relevantes. Voltando. Massa do navio era 3 kg. Coeficiente de atrito estático, 0,8. Tá. E o Arquimedes, a pessoa que estava fazendo, aplicando, puxando a força ali, aplicando a força, tem a puxada do navio com uma força paralela à direção igual a 400 newton. Ó. Beleza. Considere os fios e as polias ideais, a aceleração de gravidade sendo 10 metros. Então, gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E a superfície é perfeitamente horizontal, ou seja, não vai entrar mais nenhum coeficiente cinético de mais nada ali. Tem hora que trava, então depois na gravação a gente vê se vai sair direitinho. Qualquer coisa vocês podem me chamar que eu vou explicando alguma parte que tenha ficado aí ruim. A internet também não é uma das melhores, não. Então vamos lá. Beleza. Já circulou todas as informações aqui. Todas as informações relevantes. Por quê? Porque ele quer. O que ele vai querer saber? Ó. O número mínimo de polias, isso aqui que ele quer saber. O número mínimo de polias móveis usadas nessa situação foi. Ele quer saber o que é polia. São essas rodinhas aqui. O que acontece? Não sei se vocês já viram isso. Quando você distribui um cabo para puxar alguma coisa, carregar, empurrar alguma coisa, você põe ali. Oi? Tá dando para ouvir? Sim. Tá dando para ouvir? Sim. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Tá bom. Eu vou fazer aqui na próxima aula. Pode falar, Otávio, agora eu vou conseguir te ouvir. Que eu ativei do meu celular junto aqui, porque o microfone do meu notebook é muito ruim. Vou seguir. Você quer fazer alguma pergunta, Luiz Otávio? Manda no chat aí qualquer coisa. Vou seguir. Tá quase no finalzinho, gente. Eu peguei e botei muita coisa, não, porque senão ia ficar maçante. Já é física e já é um negócio maçante. Patrícia, Pode falar. quando tem essas questões grandes assim, com esse enunciado enorme, você acha mais fácil ir direto na pergunta e ver
do que vai se tratar esse enunciado, ou ler o enunciado todo e depois ir para a pergunta de fato? Eu acho Porque dependendo do enunciado igual esse aí, a gente perde muito tempo, porque às vezes não consegue interpretar direito. o tempo é fundamental da Enem. Eu acho, sim, que é bom você pegar e ir lá no finalzinho, igual. Nem sempre tá no final, mas na maioria das vezes tá. Então você pegou, o que ele quer saber? Polias. Tá. Aí você já meio que vai matutando. Como que eu vou saber isso? Como que eu vou achar isso? Então, aí você volta na questão. Passa o olho rapidinho, assim, nessa parte toda de história, que uma historinha que ele conta, normalmente não tem muita coisa relevante, assim, nesse tipo de questão. Aí você vai vendo o que você tem, ó, massa. Ok. Então, aqui ele está falando de força cinética. Você vai indo assim, mas normalmente é bom você ir mesmo no final e já ver o que ele quer, porque aí você já vai patutando o que você vai fazer e já vai caçando essas informações pelo texto. Então, é melhor fazer isso sim. Então, igual a gente fez aqui, ó. Ele quer saber o número mínimo de polias. Como eu estava falando, polia é essa rodinha que a gente passa o cabo. Aqui tem um objeto que a gente quer empurrar, carregar, puxar, o que for. Aí, a primeira polia é um cabo suspenso aqui e ela está amarrada aqui. Aí, alguém vai puxar, vamos dizer que fosse só essa polia aqui. Aí, o cabo está aqui e vem aqui. Alguém vai puxar esse cabo e esse corpo vai subir, certo? Quando você tem mais de uma polia, que é essa bolinha que você apoia o cabo para puxar, você, entre aspas, você tem a sensação de que está mais leve. Por quê? Porque você distribuiu o peso nas polias. Então, é exatamente isso que ele quer saber aqui. Qual é o número mínimo de polias nessa situação que vai servir para diminuir a força do navio, do navio para o Arquimedes puxar, fazer a força lá dele. Que ele vai puxar, ele não vai aguentar puxar só com a força dele. Então, o que ele vai fazer? Distribuir a força nas polias. Quanto mais polias você tiver, mais, entre aspas, leve vai estar. Porque vai haver essa distribuição da força. A gente vai entender agora na hora de calcular. Então, o que ele te dá? Massa do navio, 3.000 quilos. Coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia. Por quê? Lembra que eu falei que o atrito é quando uma superfície ela te impede ou te atrapalha de puxar, empurrar, de movimentar um objeto naquela superfície. E normalmente tem, a não ser que esteja voando, flutuando, o que for. Sempre tem um atrito. Então, sempre tem esse atrito. A não ser que a questão te fala assim, não precisa, desconsidere o atrito. Aí você vai fazer a força normal direto. Mas não é o caso. Então, ele te dá o atrito estático, a gente vai usar aquela fórmula lá de atrito estático. E aí ele fala, ó, Arquimedes tenha puxado o navio com uma força paralela de 400 newtons, ou seja, a força que o Arquimedes puxa é 400 newtons. E aí ele já te dá a aceleração da gravidade, que é 9,81, nananana. E aí normalmente eles arredondam para 10, aí a questão que vai te falar. Como que eu vou saber quantas polias eu preciso para que o Arquimedes consiga puxar, carregar esse navio? Primeiro a gente calcula a força total. Qual que é a força total, o peso total, entre aspas, desse navio? Considerando o atrito que vai ter do chão ali, porque não é só simplesmente puxar, tem essa variação do atrito. Qual que é a fórmula da força de atrito? Força de atrito é igual ao coeficiente de atrito que ele te deu, 0,8, e vezes o N. O que é esse N? A força-peso. E o que é a força-peso? Aquilo que eu falei anteriormente. O seu corpo ele não tem simplesmente a massa. Tem que considerar a gravidade porque é a sua massa vezes a gravidade que te puxa para o chão. Isso com qualquer objeto. Então, o que é a força normal? No caso, é a massa aqui, não o peso, né? A força-peso é a massa vezes a gravidade. Qual que é a massa desse navio? 3.000 quilos. E ele já te falou para considerar a gravidade sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, como fica? O coeficiente de atrito vezes a força-peso, que é o coeficiente de atrito 0,8. Qual que é a força-peso? Isso aqui, botar entre aspas para vocês verem que isso aqui é a força-peso.
que é o peso vezes a gravidade. Então, a gente tem que essa força, considerando o atrito, é de 24.000 newtons. Essa força tem que ser reduzida a 400 newtons, que é o que ele falou que ele aguenta puxar. Então, como que eu vou saber quantas polias, quantas daquelas rodinhas eu preciso para que de 24.000 newtons que eu não vou aguentar puxar, ele reduza, ele vai distribuindo essa força até chegar nesses 400 newtons. Então, vamos lá. A força tem que ser reduzida a isso aqui. Vou botar escurinho aqui. Multiplicando por 2 o valor de 400, até encontrarmos o valor, a gente vai multiplicando por 2 o valor de 400, até encontrar o valor maior que a força de atrito que a gente tem. Então, vamos lá. 400 é o que ele aguenta, certo? 400 vezes 2, 800 newtons. Por quê? Isso é o que uma polia aguenta, diminui para ele, digamos assim. Você vai multiplicando por 2, ou seja, a força que o cara aguenta é como se ele distribuísse a força com o cara que está puxando com a polia. Metade da força a polia aguenta, ela pega para mim, suporta para mim, e a outra metade eu suporto. Então, uma polia, para eu puxar 400 newtons, ela no total dá 800 newtons, porque é 400 para a polia, 400 para mim. Isso só para vocês entenderem como funciona. Basicamente é isso, deu para entender? E aí você vai fazendo isso até você saber quantas polias dá para esse valor aqui, que é o valor total que foi dado. Então, multiplicando 800 por 2, mais uma polia, 3 polias, aguenta 1.600 newtons. Chegou na quantidade de newtons que eu preciso distribuir? Ainda não. Multiplico o valor por 2 de novo, 3 polias. Com 3 polias, a gente consegue suportar 3.200. Ainda não chegou no valor total. A gente, que eu digo, a pessoa que está puxando e a polia, digamos assim. Multiplica por 2 de novo, 6.400 newtons. Ainda não chegou, multiplica por 2 de novo. Beleza. Quando a gente chega em 6 polias, quando multiplica isso aqui por 2, dá 6 polias. 25.600 newtons. É mais do que o que a gente precisa. Só que uma polia a menos, 5 polias, ela não chega a aguentar o valor que a gente precisa. Então, não me adianta ainda. Esse aqui vai passar? Vai, mas é melhor passar, é melhor você pesar menos, digamos assim, para você puxar, do que você ainda não aguentar. 1.200, 12.800 ainda não é suficiente para que se distribua essa força de 24.000 newtons. Então, quantas polias são necessárias para que se alivie o peso ali para o Arquimedes puxar? 6 polias. Aí você pode fazer o desenhozinho bonitinho ali, conforme você for calculando, para você conseguir visualizar melhor. 400 newtons é a pessoa que está puxando, ó, o homem puxando. Então, ó, o homem é a polia, 800, uma polia. 2 polias, 1.600, 3 polias, 3.000. A gente chegou na 6ª polia, que ela suporta 2.600, que é maior do que a gente precisa. Então, é 6 polias o mínimo, porque a anterior não suporta o que a gente precisa. Assim, resposta, temos o mínimo de polias, que é 6. Você precisa de pelo menos 6 polias. Parece confuso, é bem cansativo. A verdade é essa, o Enem é maçante, é prova de resistência, porque não é nada impossível, só que é tanto texto, é tanta coisa, é tanta informação que você se perde, às vezes a coisa nem é tão grande assim. Então, assim, tem que tentar manter a calma, estar o mais tranquilo possível, tentar, assim, não entendeu, pula, vai marcando as informações, anotando no cantinho, para você, tipo assim, não precisa gravar. Eu tenho que anotar isso. Anota no cantinho, 3.000 M, 0,8 coeficiente de atrito, 400. Pronto, já tem tudo que você precisa no cantinho aqui. Beleza, você vê o que ele quer. Qual que é a fórmula? Vai no formulário, essa fórmula aqui provavelmente estaria completinha mesmo. E aí, entendeu? Beleza, jogou o valor, vai multiplicando, resolveu. Então, assim, é mais questão de vocês tentarem manter a calma e irem anotando as informações do que ser bicho de 7 cabeças mesmo. Gente, eu trouxe esses exercícios aqui até agora.
E aí, como eu falei, eu sempre vou trazer uma videoaula de algum youtuber no final. E aí eu trouxe desse, depois eu vou enviar para vocês o arquivo para vocês assistirem, né, caso queiram. E aí depois eu posso enviar uns exercícios para vocês tentarem fazer vocês mesmos, né? Que eu trouxe alguns, então acho que eu nem cheguei a pegar todo o material, senão ia ficar muito exercício para fazer, muita coisa, ia dar muito tempo de aula. Mas assim, basicamente é isso, muita coisa, um pouquinho. Mas é mais que que eu quero que vocês consigam entender o conceito dessas fórmulas. O que que é o quê, por quê, principalmente o porquê. Quando a gente entende o que que é S, não é você pegar e gravar aquilo, F igual a mi vezes N, não. Você entender, atrito. O que que é atrito? É uma superfície que me atrapalha ou me impede de mover. Então, você já compreende o que que é aquilo, você já consegue bater em alguma questão, pode ter questão teórica também. Lei de Newton traz muita questão teórica, né? Na maioria das vezes tem questão de cálculo, mas tem muita questão teórica. Então, eu lembro sempre assim, primeira lei de Newton, eu estou dormindo. Na segunda, eu estou andando. Na terceira, eu estou de ação e reação. Estou dando e tomando de volta. Basicamente é isso. Das leis de Newton é isso. Vocês têm alguma dúvida, gente? Que aí a gente encerra o conteúdo aqui de hoje, né? Que senão também fica muito cansativo. Falei muito. Então, assim, o que vocês estão agarrados? Está tranquilo? Depois eu vou passar o slide para vocês, que aí vocês não precisam ficar assistindo a aula de novo, que a aula fica grande, né? Para quem está ao vivo, né? Depois de assistir um vídeo grande. Então, o slide vocês vão acompanhando, tá direitinho, passo a passo explicadinho. Se vocês não entenderem alguma coisa, vocês podem me chamar no WhatsApp e perguntar. Isso aí, pegar os pontos principais, ler, interpretar a fórmula e aplicar. Isso aí. Porque, assim, normalmente o Enem dá um formulário. Mas foi o que eu falei com vocês. Não necessariamente ele vai te dar a fórmula perfeitinha como tem que estar, só aplicar os resultados. Não, por isso que é aí que entra a interpretação. Você sabe o que que é cada coisa ali daquela fórmula, então se você tem outras informações e não especificamente aquilo que ele está te dando, você consegue resolver. Você se vira, digamos assim, entendeu? Então, vocês têm mais alguma dúvida? Vou encerrar a aula por aqui. Vou esperar vocês falarem no chat aí, tá tranquilo? Belezinha? É cansativo, estudar é chato, mas depois com os slides vocês vão revendo aí as coisas que eu falei, alguma coisa que de repente vocês dormiram em algum momento. E aí depois eu passo uns exercícios para vocês com gabarito, para vocês tentarem fazer, porque aí se tiver tranquilo, na semana que vem eu vou começar outro conteúdo. Então, isso aí. Esperava ser mais difícil, né? Então, é tudo questão de você entender aquilo dali. Porque foi o que eu falei que estavam com o João antes de vocês entrarem. Tem muito professor que às vezes pega, taca a fórmula lá no quadro. Aquele negócio, meu Deus, o que que é isso? O que que eu faço? De onde saiu isso? Não vou entender. Aí você já cria um bloqueio ali com a matéria e já não presta mais atenção, já não tem mais interesse. Quando você chega explicando, é muita interpretação. Tudo é muita interpretação. Nossa, tá dando interferência agora. Pode falar. Não, é igual o professor, o César, no Zumira fazia isso, tinha algum professor também no Lages que fazia isso, que eles faziam brincadeiras com as fórmulas, igual sorvetão. Ele sempre pegava, dava algum tipo de exemplo que poderia se assimilar com a fórmula para poder a gente gravar melhor aquilo, para não ficar maçante, você só falando, e chega na hora e você não sabe para que usar. É sempre bom trazer exemplo prático, né, para você, porque às vezes a gente fica, onde que a gente vai usar isso? Meu Deus, para que isso? Aí a gente perde um pouco de interesse, né, mas quando a gente entende, porque a gente não estuda nada à toa, algumas coisas assim, né, não vou mentir, mas a gente não estuda nada à toa porque tudo ali é alguma coisa no seu dia a dia que faz sentido, sabe? Física, então, é dia a dia purinho, praticamente, química também. Então, assim, mas é isso. Então, se vocês estão tranquilos, eu vou encerrar aqui, vou parar de gravar. Até a próxima.